Podemos fornecer esses valores aproximadamente para a Via Láctea? Segundo alguns astrônomos, ela possui um comprimento de 170.000 a 200.000 anos-luz, e no centro galáctico, ou seja, no meio, uma espessura de cerca de 15.000 anos-luz, enquanto o disco, onde também se encontra o Sol, tem cerca de 1.000 anos-luz. Se imaginarmos que a luz levaria 200.000 anos para viajar de uma ponta a outra à velocidade da luz, e que durante esse tempo toda a evolução do homem moderno, incluindo sua história, poderia ocorrer, isso pode parecer muito tempo. No contexto do universo, ou seja, no contexto geral, nossa Via Láctea provavelmente seria apenas um clique de luz desvanecendo e insignificante, não muito diferente das centenas de bilhões de outras galáxias no vácuo do espaço sideral. Nós determinamos com bastante certeza a espessura e a extensão da nossa Via Láctea. No entanto, como os astrônomos Lopes Corredera e seus colegas que trabalham nos observatórios do sul europeu descobriram em um artigo, a extensão e espessura reais do disco galáctico são tudo menos conhecidas. Naquele no 5? No artigo publicado em abril de 2018, afirma-se que a densidade estelar do centro galáctico diminui abruptamente após 48.900 anos-luz. No entanto, nem mesmo a astronomia pode ter certeza, razão pela qual essas informações podem ser comprovadas cientificamente, mas deve-se ter cuidado com tais informações e não aceitá-las como absolutas. A determinação do tamanho da nossa galáxia é naturalmente difícil, pois em primeiro lugar, não conseguimos ver a floresta por causa das estrelas, e em segundo lugar, por exemplo, o centro da Via Láctea bloqueia a vista para o outro lado da galáxia. Por muito tempo, a gigantesca galáxia elíptica Índice de Catálogo 1101, com um diâmetro de 2 a 6 milhões de anos-luz, foi considerada a detentora do recorde das maiores galáxias do universo. É extremamente difícil compreender o quão gigantesca ela é. No entanto, nos últimos meses, cientistas afirmam ter encontrado uma nova ilha estelar ainda maior, que chamou a atenção da mídia e de vários canais científicos no YouTube. Não adianta enrolar nessa situação. Todos eles parecem indicar que temos um novo rei do cosmos. Seu nome é Alcioneus, uma galáxia com um suposto diâmetro de mais de 15 milhões de anos-luz e, portanto, várias vezes o de Índice de Catálogo 1101. E com todas as notícias sensacionais e anúncios no YouTube e nos canais de mídia do mundo, precisamos fazer uma pausa e olhar para este anúncio de forma um pouco mais crítica, pois Alcioneus não é uma galáxia como a Via Láctea ou Andrômeda, mas uma chamada radiogaláxia. Embora seja a maior galáxia de seu tipo descoberta até agora, as radiogaláxias são medidas por critérios diferentes de seus equivalentes convencionais. Mas o tamanho de Alcioneus é realmente o que estava no artigo científico que anunciou a descoberta desta galáxia, o que é uma radiogaláxia e por que elas parecem ser muito maiores do que outras galáxias. E por fim, isso nos leva às perguntas. Por que o universo não é o lar de mais ilhas estelares com milhões de anos-luz de diâmetro como o Índice de Catálogo 1101? Se Alcioneus não é a maior galáxia, qual é o seu tamanho real? Quais dimensões as galáxias podem assumir no universo e qual é a maior galáxia? Existe algum recordista que ofusca todos os outros? É possível fornecer com confiabilidade o tamanho de uma galáxia? Queremos abordar essas e outras perguntas neste vídeo. Estamos aqui em busca da maior galáxia do universo e não estamos lidando apenas com os dois candidatos mencionados, Alcioneus e Índice de Catálogo 1101. Também vamos ver que há mais por trás disso do que uma simples medição do tamanho das ilhas estelares e uma indicação em milhões de anos-luz. Vamos considerar por que existem algumas galáxias enormes e por que a maioria possui tamanhos moderados como a nossa Via Láctea. Acompanhem-me numa viagem de descoberta pelo espaço intergaláctico. Vamos juntos descobrir galáxias inimagináveis, explorar cujas dimensões desafiam qualquer descrição racional. E vamos explorar quais diferentes tipos de galáxias existem e por que não podemos e não devemos considerar todas iguais. Vamos partir e viajar para as galáxias. Galáxias são os enormes lares da maioria da matéria no universo. Grupos massivos, giratórios, às vezes orbitando uns aos outros e correndo pelo vácuo, de estrelas, gás e matéria escura, separados uns dos outros pelos espaços vazios inimaginavelmente vastos do vácuo intergaláctico.
Em comparação com as massas monstruosas de galáxias, planetas representam apenas uma fração insignificante da massa de galáxias, como a nossa Via Láctea. E mesmo esta é provavelmente apenas uma, entre trilhões de ilhas estelares residindo no universo observável. Os tamanhos e formas destas variam desde manchas de matéria nebulosas, abrangendo apenas algumas centenas de anos-luz, até colônias gigantescas e complexas de estrelas. Muitas alcançam diâmetros de algumas centenas de milhares de anos-luz, outras apenas alguns milhares de anos-luz. No entanto, entre eles existem todas as formas e tamanhos imagináveis de colônias de estrelas. Determinar o tamanho de uma galáxia, no entanto, é uma questão complicada, pois a maioria das ilhas estelares não tem limites claros e, portanto, nem um começo nem um fim. No entanto, quase todas as galáxias do cosmos possuem uma característica comum, uma área central, muitas vezes também chamada de bulbo. Este geralmente brilha muito porque contém a maior parte da matéria e, portanto, a maior concentração de estrelas, bem como buracos negros supermassivos que examinaremos mais de perto mais tarde. Ao redor deste bulbo, geralmente há um disco com uma concentração de estrelas menor do que no centro. Em termos gerais, quanto mais longe você vai do centro através do disco de uma galáxia em direção à sua borda aparente, menor se torna a concentração de estrelas e matéria. A aparência do disco pode variar bastante. Algumas galáxias possuem extensos braços espirais, enquanto outras têm uma forma mais elíptica e não apresentam uma estrutura concreta. Além desses dois componentes principais, existem uma série de características extragalácticas de uma ilha estelar. Correntes de estrelas de brilho fraco que se estendem em todas as direções, um halo galáctico composto por gás e enormes aglomerados de matéria ejetada por colisões com outras galáxias. Nesse sentido, a estrutura de uma galáxia pode ser comparada a uma cidade de estrelas, uma expressão que usaremos com frequência neste vídeo. Portanto, tal cidade estelar pode ser vista mais como uma coleção dispersa de estrelas e matéria, em vez de um objeto com uma estrutura fixa e um início e fim claramente definidos. Como em uma cidade real, é difícil dizer onde ela começa e onde termina por causa de seus numerosos subúrbios e áreas residenciais amplamente distribuídas. Podemos definir e estabelecer limites arbitrários conforme necessário. Na astronomia, geralmente se usa a luminosidade e a densidade de estrelas de uma galáxia como critério. Se uma galáxia ultrapassar um certo ponto em seu disco, uma certa densidade de estrelas, então ela para de acordo com essa definição, ou seja, ela termina. Como uma cidade estelar, uma galáxia ainda tem casas e ruas além desse limite, ou seja, estrelas e aglomerados de gás e poeira. Mas para trazer mais estrutura para a sistematização, na astronomia, o fim de uma galáxia é definido como a área onde a densidade de estrelas cai para cerca de uma estrela por 100 anos-luz quadrados. Quando a densidade de estrelas excede esse número, falamos do chamado diâmetro estelar das galáxias, um termo que veremos novamente uma ou duas vezes ao longo do vídeo. E mesmo essa definição nem sempre é clara, especialmente quando se trata do nosso atual campeão das galáxias. Como mencionado inicialmente, o detentor do recorde de longa data para a maior galáxia é o supergigante elíptico Índice de Catálogo 1101. Ela está localizada no coração do aglomerado de galáxias Abell 2029, a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem. O aglomerado de galáxias tem um diâmetro de cerca de 5,8 milhões de anos-luz, sendo apenas um pouco maior que nosso grupo local, onde se encontram Andrômeda, Via Láctea e suas galáxias satélites. No entanto, Abell 2029 é significativamente mais massivo e consiste em milhares de galáxias, que aqui, em uma imagem do telescópio espacial de raios-x, Chandra de 2003, estão cercadas por uma enorme nuvem de gás de vários milhões de graus. A radiação de raios-x aumenta conforme se aproxima do centro do aglomerado. A radiação neste aglomerado é produzida pelo gás superaquecido. Ao medir a intensidade e ocorrência da radiação, os astrônomos puderam determinar a distribuição aproximada da matéria escura no aglomerado. Em todas as imagens, no entanto, é possível ver o índice de catálogo 1101, residindo no meio do aglomerado como uma espécie de rei do universo. Inicialmente, acreditava-se que o índice de catálogo 1101 tinha um diâmetro estelar de mais de 6 milhões de anos-luz, mais do que o dobro da distância entre a Via Láctea e Andrômeda.
Ambas as galáxias, Andrômeda e Via Láctea, caberiam 100 vezes neste gigante, do qual os astrônomos dizem que contém até 100 trilhões de estrelas. No entanto, o diâmetro estimado de 6 milhões de anos-luz foi fortemente corrigido para baixo pelos astrônomos. Os motivos para isso provavelmente são que o diâmetro estelar primário da galáxia é um pouco menor do que a área total a ser vista com o halo e assim por diante. Considerando que todo o aglomerado de galáxias está cercado e permeado por uma nuvem de gás quente, não é surpreendente que os astrônomos tenham indicado partes do halo de gás da galáxia como seu diâmetro estelar. Metade da massa da ilha estelar está concentrada em uma região próxima ao centro. Esta região tem um diâmetro de 400 mil anos-luz, o que corresponde a cerca de 1/5 do diâmetro estelar total assumido para esta cidade estelar. A extensão restante da galáxia está no halo muito maior, porém significativamente menos iluminado, de índice de catálogo 1001. O centro desta galáxia, muito densamente povoado por estrelas, e seu enorme halo, portanto, formam um enorme contraste entre si. E agora a comparação de índice de catálogo 1101 com nossa própria galáxia. Esta contém, na estimativa máxima, cerca de 400 bilhões de estrelas e possui um diâmetro estelar de aproximadamente 100 mil a 200 mil anos-luz. Índice de catálogo. 1101 deveria, portanto, conter 250 vezes mais sóis, ou seja, estrelas, e possuir pelo menos 10 vezes o diâmetro estelar de nossa galáxia. Em comparação direta, a Via Láctea desaparece no enorme halo de gás e poeira que envolve essa gigantesca galáxia elíptica. Poderíamos colocar índice de catálogo 1101 no centro do nosso grupo local e ela quase englobaria todas as galáxias. Mesmo com as estimativas mais pessimistas, índice de catálogo 1001 parece ser o rei das galáxias no universo. Esse tamanho só é alcançado quando muitas galáxias se unem para formar uma enorme, um processo que acontece em todo o universo e, inevitavelmente, quase com todas as cidades estelares. As galáxias começam muito pequenas e crescem através de fusões com outras ilhas estelares para formar estruturas cada vez maiores. E ao olharmos para o aglomerado de galáxias Abell 2029, também vemos por que o índice de catálogo 1101 é tão gigantesco. Aparentemente, ela se formou em uma região do universo onde existe muita matéria. Muitas das galáxias que vemos neste aglomerado não se fundirão mais com o índice de catálogo 1101, mas podemos imaginar o que aconteceu nos últimos bilhões de anos de desenvolvimento desta gigantesca galáxia elíptica e quão intensa deve ter sido a atividade, mas falaremos mais sobre o desenvolvimento da galáxia em um capítulo posterior. Mas espere, não havia outra galáxia cuja descoberta tratamos brevemente no início? Não é afirmado que esta possui um diâmetro de 16 milhões de anos-luz, equivalente a mais de 150 diâmetros da Via Láctea, certo? Não temos um novo campeão do cosmos? Vamos agora viajar para Alcioneus e ver o que esta ilha estelar tem a oferecer e se ela é, como afirmado, a maior galáxia do cosmos. Se você digitar Alcioneus no YouTube, aparecerão muitos vídeos que querem dar a esta galáxia o título de maior ilha estelar do universo. No entanto, queremos dar uma olhada nos bastidores e nos perguntar por que essa afirmação não é totalmente correta. Antes de chegarmos à determinação do tamanho, vamos examinar de perto o que é uma radiogaláxia e o que isso realmente significa para o desenvolvimento de uma ilha estelar. E uma coisa pode ser antecipada aqui. Alcionius é a maior galáxia desse tipo encontrada até agora, mas as assinaturas de rádio não são medidas da mesma maneira que em galáxias convencionais. Isso está frequentemente relacionado ao espectro eletromagnético. Qualquer matéria visível neste universo emite radiação ou a reflete. Nosso Sol brilha e emite radiação no espectro visível, ultravioleta, infravermelho, raios X e no espectro de rádio e em alguns outros espectros ainda mais. A maioria dos seres vivos na Terra só pode ver luz visível, ou seja, reconhecer e perceber através dos olhos. Por exemplo, percebemos a radiação infravermelha como radiação térmica. Outros tipos de radiação, como a radiação X ou a radiação gama, no entanto, não podemos ver diretamente, mas podemos detectar através de ferramentas tecnológicas como telescópios ou câmeras.
Por exemplo, podemos nos comunicar através de ondas de rádio usando antenas de rádio. A telefonia móvel não seria possível sem a faixa de rádio do espectro eletromagnético. É bom que agora temos muitos telescópios diferentes em uso, que não se concentram apenas na luz visível, mas também cobrem as outras áreas do espectro eletromagnético. Lembramos da imagem capturada pelo satélite Chandra na faixa de raios-x de Abell 2029 com índice de catálogo 1101 no centro. Não poderíamos ver a radiação de raios-x deste aglomerado de galáxias com telescópios como o Hubble ou James Webb, pois eles se concentram em outras áreas do espectro. O mesmo ocorre com as galáxias do universo. Ao explorarmos as profundezas do universo, a maioria das ilhas estelares não é visível nos comprimentos de onda ópticos. Não podemos vê-las, mas podemos detectá-las através de detectores que escutam em outros espectros, ou seja, encontrar e observar. As galáxias emitem diversas radiações eletromagnéticas. Porém, enquanto a luz visível é comumente bloqueada por nuvens de gás e poeira intergalácticas, as ondas de rádio se mostram totalmente inalteradas por tais eventos. No entanto, como possuem comprimentos de onda mais longos do que a radiação óptica ou infravermelha, são necessários instrumentos de observação ainda maiores para obter boas imagens de galáxias que emitem esse tipo de radiação. Graças ao espaço considerável disponível no planeta Terra, a humanidade possui capacidade suficiente para vasculhar o céu em busca de sinais de rádio. Graças a instrumentos como o Carl G. Jansky Very Large Array, no Novo México, ou outras áreas de radiotelescópios, as galáxias podem ser observadas em detalhes no espectro de rádio. Essa instalação é, na verdade, uma combinação de dezenas de antenas de rádio que juntas formam um gigantesco telescópio virtual. Portanto, não surpreende que a maioria dos objetos extragalácticos tenha sido encontrada por investigações de rádio. Os quasares, por exemplo, foram descobertos inicialmente por suas emissões de rádio. Anteriormente, eram quase indistinguíveis das estrelas da Via Láctea. Quasares são o que precisamos considerar se quisermos determinar a natureza de Alcyoneus. Pois assim como um quasar, também se acredita que uma radiogaláxia seja o produto de um núcleo de alta energia, o chamado núcleo galáctico ativo. Sabemos que no centro de cada galáxia existe um buraco negro supermassivo. Quando tal monstro, muitas vezes pesando milhões até bilhões de massas solares, não está exatamente faminto, está cercado por gás e estrelas. Quando eles sentem as imensas forças gravitacionais emanadas pelo buraco negro, todos os tipos de fenômenos naturais extremos podem ocorrer. A matéria é forçada pelo buraco negro a entrar em uma órbita restrita. Quanto mais próxima ela chega do buraco negro, maior é o atrito dentro dele e maior é o calor gerado. O material pode atingir muitos milhões ou até bilhões de graus Celsius à medida que se move em direção ao monstruoso buraco negro. O enorme atrito em torno do buraco negro emite grandes quantidades de luz. Esses colossos negros são chamados de buracos negros supermassivos e estão localizados exclusivamente nos centros das galáxias. Em uma escala menor, esse processo ocorre quando uma estrela gigante morre. Ele fazia parte de um sistema estelar binário. Assim, pode acontecer que o que surge após o seu fim, como supernova ou explosão de raios gama, o buraco negro estelar absorva matéria da estrela, ou seja, matéria de seu companheiro. É chamado de estelar porque esse buraco negro se originou de uma estrela. Partículas do plasma estelar quente do astro companheiro são aquecidas a temperaturas ultra altas e, devido aos campos magnéticos incrivelmente fortes do buraco negro, são disparadas em ambos os polos do buraco negro como um jato. Esse processo pode ser frequentemente visto em animações, quando tal monstruosidade devora uma estrela e emite jatos. Dependendo do tamanho do buraco negro e da quantidade de material consumido, esses jatos podem ter muitos anos-luz de comprimento. Uma radiogaláxia, por sua vez, deve ser imaginada como uma versão extremamente inflada e gigantesca de um quasar estelar. Não estamos falando de um buraco negro com apenas algumas dezenas, mas de monstros com muitos milhões ou às vezes até bilhões de massas solares, ou seja, de um representante supermassivo de sua espécie. Aqui, pode-se afirmar com um pouco de exagero que, desta forma, uma grande parte do centro galáctico se desenvolve para um quasar anormalmente gigantesco.
Isso se aplica apenas ao buraco negro central e a uma porção volumosa de espaço no núcleo da galáxia. Material que se aproxima do buraco negro galáctico é forçado a entrar em um jato através dos campos magnéticos absurdamente fortes, onde é levado a temperaturas inacreditavelmente altas. Lá, elétrons carregados são desvinculados e inflamam a matéria em um estado semelhante ao plasma. Os fluxos de plasma cheios de partículas carregadas que zumbem livremente são acelerados a velocidades relativísticas. Eles são expelidos para além das fronteiras de sua galáxia por muitos milhares ou até dezenas de milhares de anos-luz, onde eventualmente desaceleram e terminam de forma difusa. Quando descobertos, os quasares foram chamados de objetos quasi-estelares. Quasares maiores podem teoricamente ser observados em todo o universo, porque apesar de suas grandes distâncias em relação à Via Láctea, eles aparecem muito brilhantes e estão entre os objetos mais luminosos do cosmos. Somente fenômenos de brilho intenso e curta duração, como supernovas ou explosões de raios gama, podem ser possivelmente mais energéticos. No entanto, quasares podem produzir jatos e radiação sincrotrônica por milênios, dezenas de milhares de anos ou milhões de anos, sobre os quais falaremos em breve. Galáxias com um buraco negro devorador de matéria e que emite jatos em seu centro são, portanto, chamadas de radiogaláxias. Este fenômeno natural deve ser um dos eventos mais energéticos do universo. Nas representações, muitas vezes são vistos dois desses jatos, que deixam a galáxia em um ângulo reto em relação ao disco galáctico. As partículas carregadas que se movem livremente no jato geram campos magnéticos que dobram as direções de movimento de outras partículas carregadas e as aceleram. Este processo gera a chamada radiação sincrotrônica, que é visível em diferentes comprimentos de onda. É apenas por esse motivo que podemos descobrir as radiogaláxias. A radiação sincrotrônica é claramente visível no espectro óptico, ultravioleta e até mesmo no raio-x. Ela também produz ondas de rádio que podem ser recebidas por radiotelescópios. E lembramos rapidamente, a radiação de rádio não é bloqueada por nuvens de gás e poeira interestelares. Desde que os buracos negros supermassivos possam engolir matéria, eles continuam a expelir os jatos incessantemente e fornecem mais plasma, o que aumenta ainda mais a pressão nos jatos. Como resultado, alguns jatos são alargados, porque o muito plasma nos jatos não encontra mais espaço por si só. Acompanhando os jatos, os astrônomos frequentemente descobrem maiores plasmas dispersos em nuvens, que produzem algumas das maiores estruturas extragalácticas que conhecemos, brilhando com radiação sincrotrônica. Vamos chamar esses fenômenos de bolsões de radiação, e eles geralmente estão localizados no final dos jatos, representando, por assim dizer, seus ramos mais distantes. Lá, a matéria que se tornou mais lenta a partir dos jatos se acumula e se espalha por distâncias extensas. Podemos considerar uma sorte que a maioria dos quasares maiores estão bem longe da Via Láctea e que o buraco negro supermassivo dentro de nossa própria galáxia, Sagitário A estrela, atualmente não está engolindo grandes quantidades de material. Esses monstros também podem passar fome, ou seja, não absorver matéria. Eles são notados em estado inativo apenas por suas interações gravitacionais com as estrelas. Aqui, os astrônomos também dizem que eles são silenciosos do ponto de vista eletromagnético. No entanto, em 2010 foram encontradas estruturas gigantes a mais de 25 mil anos-luz de distância do disco galáctico da Via Láctea. Essas foram chamadas de bolhas de Fermi devido à sua forma semelhante a um balão. Como não podemos olhar para a Via Láctea de fora, a maioria das representações dessas bolhas são desenhadas ou geradas por computador. Em uma dessas imagens, vemos o disco galáctico no meio e duas enormes nuvens, localizadas respectivamente ao norte e ao sul do disco galáctico. Juntas, essas estruturas se estendem por mais de 50 mil anos-luz e lembram outras imagens de galáxias com um núcleo galáctico ativo. Os astrônomos acreditam que essas bolhas são remanescentes do passado da Via Láctea e foram formadas há muitas centenas ou alguns bilhões de anos, quando o Sagitário A estrela tinha muito material para consumir e expelia jatos gigantescos. Portanto, a curto prazo, nossa galáxia também deve ter sido uma radiogaláxia e produzido jatos, cujos resultados agora foram encontrados na forma dessas duas bolhas. A área principal dessas bolhas produz radiação gama fraca, enquanto a radiação de raios-x foi detectada nas bordas.
Provavelmente, trata-se da radiação sincrotrônica, que já foi observada em radiogaláxias. Também é possível identificar a ampla expansão das bolhas. Não há mais nada visível na forma de um jato, o que significa que essas bolhas devem ter se formado há muito tempo. É ainda mais espetacular que, apesar de sua alta idade, elas ainda produzem diversas radiações eletromagnéticas. Portanto, se uma galáxia passou por uma fase de rádio e possuía um núcleo galáctico ativo, isso parece determinar sua aparência no espectro eletromagnético por bilhões de anos. Como você pode ver em outra imagem, nosso Sol está localizado não na área dessas bolhas. Seria inimaginável se ela tivesse se formado no meio da galáxia e os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, com sua vida jovem e em desenvolvimento, tivessem recebido grandes quantidades de radiação gama e raios X. Isso teria sido uma catástrofe para o desenvolvimento da vida e é questionável se a vida multicelular poderia ter se desenvolvido. Um dos quasares mais energéticos já encontrados está a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Este objeto está localizado em uma galáxia com o nome melodioso de Área de Proteção Natural 08279+5255. Foi encontrado quando se procurava por estrelas ricas em carbono no halo da Via Láctea. A combinação de um alto desvio para o vermelho e extrema luminosidade no infravermelho tornaram o quasar localizado no núcleo da galáxia o fenômeno mais brilhante já encontrado na astronomia até agora. Uma investigação com o Hubble revelou mais resultados. O objeto possui um brilho de 10 a 100 trilhões de sóis. O quasar é tão brilhante que ainda pode ser capturado de uma distância de 12 bilhões de anos-luz por astrônomos com um telescópio adequado no espectro óptico. O buraco negro que produz este quasar possui uma massa de pelo menos, de acordo com os astrônomos, 10 bilhões de massas solares e emite material em seus dois polos a uma velocidade de até 40% da luz. Chandra fez aqui em 2002 uma imagem da região central desta monstruosidade, que, embora esteja a 12 bilhões de anos-luz de distância, emite muita radiação de raios X. O quasar, que aparece em duplicidade, ocorre porque a luz emitida é curvada pela pura massa do buraco negro através do efeito de lente gravitacional e é enviada para nós em duplicidade. Da mesma forma, a imagem recebida é ampliada 100 vezes por esse efeito. Esta monstruosidade de 10 bilhões de massas solares é cercada por um disco de acreção que possui um perímetro de muitos anos-luz. A quantidade de material presente neste disco de matéria deve ser de alguns bilhões de sóis. Além de todas essas dimensões inacreditáveis, a galáxia está formando muitas estrelas e possui muitas regiões de explosão de estrelas, ou seja, áreas onde muitas estrelas podem se formar em um curto período de tempo. Além disso, quando recebemos essa luz dela, a galáxia tinha apenas 1,6 bilhões de anos. Neste ponto, não podemos nem começar a imaginar o que aconteceu com este gigantesco quasar em seu centro nos próximos 12 bilhões de anos. O buraco negro dentro da galáxia deve ter ganhado muitas dezenas de bilhões de massas solares adicionais e se tornado um dos objetos mais pesados do universo inteiro. O estudo deste tipo de galáxias nos leva a um tipo muito raro de objetos celestes. Radiogaláxias, cujos jatos são mais longos que o normal e que são muito ativas, também são chamadas de radiogaláxias gigantes. No próximo capítulo, queremos nos aprofundar em como essas galáxias são medidas e onde estão os problemas. Então, finalmente chegaremos a Alciônios e descobriremos o quão grande essa galáxia realmente é. Na astronomia, é comum medir as radiogaláxias em sua estrutura completa. Para isso, considera-se o núcleo galáctico, os dois jatos e suas bolsas de radiação acompanhantes, como conhecemos como assinaturas de rádio de nossa própria galáxia, e qualquer outro objeto ou formação que emita no espectro eletromagnético. Esses pontos definem o que é uma radiogaláxia quando a descobrimos da Terra. A ampla dispersão das emissões de jato em uma forma de nuvem sugere que plasma ionizado, elétrons em movimento livre e campos magnéticos existem neles. Essa realidade não é nada incomum para uma galáxia com ou sem tais bolsões de radiação originados de um buraco negro, já que todas as galáxias estão cheias dessas coisas. Como vimos, até mesmo a Via Láctea possui tais bolsões de radiação.
E podemos até mesmo observar o processo de formação dos jatos ao vivo em um interessante objeto extragaláctico chamado Messier 87, a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância. Este objeto, também conhecido como Virgo A, possui jatos de partículas carregadas com mais de 5.000 anos-luz de comprimento. A galáxia elíptica, um dos objetos mais próximos com essas características, também é classificada como radiogaláxia. Portanto, no geral, distinguimos o diâmetro estelar de uma galáxia como índice de catálogo 1101 ou Via Láctea e o diâmetro das radiogaláxias, porque no último caso, outros fatores entram no cálculo. Portanto, a astronomia pode nos revelar muito sobre o processo que transforma uma ilha de estrelas em uma radiogaláxia. No entanto, sabemos menos sobre os dois jatos de uma radiogaláxia e seu efeito no meio intergaláctico. Temos pouca ideia do que acontece com as enormes quantidades de plasma quente quando são expelidas para o vazio. Se estiver criando estrelas a milhares de anos-luz de distância da galáxia, isso seria considerado um dos locais mais extremos de formação de estrelas. Nenhuma estrela em outras galáxias se formaria tão longe de suas galáxias quanto aquelas que se formariam a partir do plasma quente dos jatos de um buraco negro supermassivo. Vamos chamar essas estrelas de estrelas-jato. Isso tornaria quase impossível a determinação correta do tamanho de uma radiogaláxia, pois não saberíamos onde as estrelas acabam. Teríamos dificuldade em determinar a idade dos jatos ou das hipotéticas estrelas-jato. Podemos apenas assumir uma energia mínima para a radiogaláxia, mas infelizmente sabemos pouco sobre o que influencia sua energia radioativa em si. Não podemos dizer se os jatos se expandem rapidamente ou lentamente para nuvens de radiação maiores e quando isso acontece. Sabemos apenas que isso ocorre em algum momento, durante um período indefinido. Portanto, sabemos muito pouco sobre como exatamente é o mecanismo que impulsiona esse tipo de ilhas estelares. Já as gigantescas galáxias de rádio são os maiores objetos de origem galáctica individual no universo. Diferentemente das obras de arte do universo que surgem das fusões galácticas, suas características vêm de uma única galáxia. Elas possuem jatos e bolsões de radiação que se estendem muito além do centésimo da largura da galáxia no vazio. Como resultado, eles criam estruturas muito ativas na faixa de rádio na escala de milhões de anos-luz, que não podem ser simplesmente explicadas pela idade de suas emissões. Não existe um limite oficial para quando uma galáxia de rádio se torna uma versão gigante de si mesma. Alguns astrônomos usam o tamanho das emissões e das regiões ativas no espectro de rádio dos jatos como referência. Aqui é muito difícil obter números confiáveis e, portanto, foi quase impossível encontrar informações concretas. Portanto, queremos nos basear em um artigo que encontrei durante minha pesquisa e que está, entre outros lugares, na descrição do vídeo. Se colocássemos cerca de 30 galáxias do tamanho da Via Láctea, uma após a outra, teríamos aproximadamente 1 megaparsec, uma unidade de distância que é comumente usada na cosmologia paralelamente a milhões de anos-luz. 1 megaparsec equivale a cerca de 3,2 milhões de anos-luz. Os jatos de uma gigantesca galáxia de rádio, portanto, têm aproximadamente o comprimento de 30 Via Lácteas, ou, em outras palavras, devem ter pelo menos 0,7 ou 1 megaparsec de comprimento para serem chamados assim. Portanto, estamos lidando com dimensões que são inimagináveis para a mente humana. Se existe um processo natural que amplia as emissões de um buraco negro para tamanhos tão anormais, ainda precisamos entendê-lo. No entanto, já temos a possibilidade de estudar gigantescas radiogaláxias e buscar semelhanças físicas com outras radiogaláxias e a região de rádio em ilhas estelares ativas. Nos últimos anos, astrônomos identificaram mais de 1000 radiogaláxias gigantes, a maioria delas no hemisfério norte. Cada uma dessas 1000 ilhas estelares possui jatos e bolsões de radiação que são pelo menos tão longos quanto a distância entre Andrômeda e a Via Láctea. Mais de 100 delas excedem até mesmo as estimativas mais generosas da expansão estelar de índice de catálogo 1116 milhões de anos-luz. Estamos falando dessas distâncias quando lidamos com gigantescas galáxias de rádio. As 10 maiores dessas galáxias possuem até um tamanho de mais de 10 milhões de anos-luz.
Devemos lembrar que, ao falarmos de galáxias de rádio, incluímos o tamanho dos dois jatos e suas bolsas de radiação. Portanto, isso não implica necessariamente que a galáxia hospedeira dos jatos tenha dimensões igualmente enormes. O diâmetro de uma galáxia ainda é determinado pelo seu diâmetro estelar. Isso termina onde a densidade de estrelas cai abaixo de um certo valor por 100 anos-luz quadrados. Naturalmente, podemos considerar emissões como os jatos ou seus bolsões de radiação como uma extensão dessas galáxias que valem a pena serem medidas. Mas isso seria como incluir a fumaça saindo de uma chaminé ao medir o tamanho de uma casa. Portanto, medir galáxias com base em seu diâmetro estelar e radiogaláxias junto com seus jatos e bolsões de radiação são duas coisas que não devemos confundir. De qualquer forma, a radiogaláxia Alcyoneus, recentemente descoberta, é a maior de seu tipo, encontrada por uma equipe de astrônomos liderada por Martin Oey na Universidade Van Leeuwen, na Holanda. Como os próprios astrônomos dizem, a descoberta da galáxia foi um golpe de sorte absoluto, pois suas fracas emissões distantes no céu do rádio em sua total extensão podem ser facilmente ignoradas. A descoberta ocorreu no contexto de uma espécie de varredura celestial, do Low Frequency Array, também chamado de Low Frequency Array, que se especializou na área de rádio com suas baixas frequências. Ele consiste em uma série de 20.000 antenas montadas em 52 estações que estão espalhadas por toda a Europa. Elas vasculham o céu em todas as direções e, como as estações estão espalhadas por muitos milhares de quilômetros e seus dados de observação são combinados, o Low Frequency Array pode ser considerado uma espécie de telescópio gigante virtual e, dessa forma, examinar uma área gigantesca do céu com muita precisão. Então é algo semelhante ao KLG Jansky Very Large Array, mas com distâncias muito maiores entre os radiotelescópios. Com esses instrumentos, os cientistas muitas vezes não procuram especificamente por determinados dados, mas vasculham todo o céu e registram tudo o que encontram. Assim, no chamado Second Data Release do Low Frequency Array, ou seja, na segunda grande publicação dos dados coletados pelos instrumentos, foi descoberto um sinal de rádio estranho, anteriormente ignorado, que foi nomeado mais para catalogação do que para lembrança. O sinal foi batizado de J14205455 e sua galáxia hospedeira, lamento ter que fazer isso agora, foi denominada Sloan Digital Sky Survey DR12202 Aug 2421.68 plus 522.410.0. Como ambas as denominações são absolutamente terríveis e não soam exatamente emocionantes, a galáxia e sua emissão de rádio receberam um nome da mitologia grega. Alcyoneus foi nomeado após um dos gigantes que foram para a guerra contra os deuses do Olimpo e lutaram com Hércules. Um nome adequado, portanto, para uma galáxia gigante. Curiosamente, esse não era o nome preferido da equipe. Em uma nota de rodapé em seu artigo, eles escrevem que gostariam de ter chamado a galáxia de Pallas. No entanto, este é um nome muito frequentemente usado para asteroides. E assim ficou Alcyoneus para evitar confusões. E as dimensões do gigante Alcyoneus são verdadeiramente gigantescas? Localizada na constelação de Lince, a galáxia é composta por uma enorme estrutura multipartida de 2 jatos gêmeos e 2 bolsões de radiação extremamente amplos. O comprimento total dos jatos e bolsões de radiação é de 5 megaparsecs. Isso equivale a incríveis 16.300.000 anos-luz. Este número não é apenas maior do que a distância entre nós e Andrômeda, mas provavelmente é várias vezes maior do que todo o nosso grupo local de aglomerados de galáxias, que podemos chamar de nosso lar e onde também se encontra a Via Láctea. Mas não deveríamos ter encontrado uma radiogaláxia de tais proporções antes? Se projetarmos ela no céu, a galáxia será pequena o suficiente para ser ignorada. Isso porque ela está a impressionantes 3 bilhões de anos-luz de nós. Consequentemente, as emissões dos jatos e bolsões de radiação levaram 3 bilhões de anos para chegar até nós e, provavelmente, parecem muito diferentes em sua forma atual do que realmente eram naquela época.
No entanto, na forma registrada e descrita pela equipe de astrônomos holandeses, Alcionius possui os jatos de emissão e bolsões de radiação mais longos e abrangentes de todas as galáxias de rádio conhecidas. No entanto, além do incrível tamanho dos jatos e seus bolsões de radiação, Alcionius, como uma galáxia, não possui outras características especiais e parece para nós mais como uma galáxia média. Se existe alguma característica que possa causar a formação de uma galáxia de rádio tão grande, parece que Alcionius a possui. No entanto, os astrônomos ainda buscam descobrir qual é essa característica. Para desvendar essa característica-chave desta galáxia, os astrônomos estão tentando rastrear as origens dos jatos e bolsões de radiação de volta à galáxia hospedeira subjacente e ao seu ambiente galáctico. Como a maioria das radiogaláxias conhecidas, Alcionius também é uma galáxia gigante elíptica, semelhante a índice de catálogo 1001, mas muito menor. Com esse conhecimento, Martin Noé e sua equipe tentaram estimar a massa de suas estrelas com base no brilho desta galáxia. Surpreendentemente, descobriram que a galáxia Vets é menos brilhante do que outras radiogaláxias, contrariando as expectativas. Investigando a velocidade da galáxia, pesquisadores descobriram que sua massa estelar pura é de cerca de 240 bilhões de massas solares, correspondendo aproximadamente à massa estelar da Via Láctea. No entanto, o buraco negro supermassivo central da galáxia foi estimado em cerca de 400 milhões de massas solares, o que é aproximadamente 100 vezes mais pesado que a estrela Sagitário A no centro da Via Láctea ou 4 vezes mais pesado que o buraco negro no centro de Andrômeda. Portanto, não temos nenhuma galáxia elíptica grande nem muito massiva à nossa frente, e certamente nenhuma que quebre recordes e certamente nenhuma que possa competir com o índice de catálogo 1101. O buraco negro no centro da maior galáxia conhecida até agora no universo, ou seja, índice de catálogo 1101, deve ser 100 vezes mais pesado que o de Alcioneus, ou 10.000 vezes mais massivo que o da Via Láctea, com 40 bilhões de massas solares. É um dos buracos negros mais pesados conhecidos no universo e é superado apenas por gigantes como Tom 618 com suas quase 66 bilhões de massas solares. Em relação aos jatos gigantescos e às enormes bolsas de radiação, Alcionius possui menos massa do que o previsto. A conclusão para os astrônomos teve que ser que a galáxia se formou de maneira diferente de outras radiogaláxias gigantes em uma região menos densa do universo. Portanto, não parece haver uma forte conexão entre o tamanho e a massa de uma galáxia e suas emissões de rádio. Em vez disso, os astrônomos acreditam que as razões para o crescimento das radiogaláxias e suas emissões de rádio estão mais relacionadas ao ambiente em que se formam. Sabemos que Alcionius está localizado em algum lugar no meio de um filamento de galáxias, uma espécie de parede inimaginavelmente grande, composta por galáxias que interagem fracamente entre si, que se estende por bilhões de anos-luz. Esses filamentos formam a rede cósmica, aquela rede transparente e detectável apenas por sua gravidade de matéria escura, que pode ser considerada uma espécie de esqueleto do universo. Se Alcionius, como a maior de todas as radiogaláxias, realmente estiver localizada em uma região menos densamente povoada da rede cósmica, pode ser que radiogaláxias gigantes prefiram essas regiões galácticas pouco povoadas para seu crescimento. Essa conclusão levou os autores do artigo original a supor que as emissões de radiogaláxias são ampliadas e de alguma forma aumentadas através de interações com a própria rede cósmica. No entanto, para provar essa teoria audaciosa, ainda são necessárias muitas outras observações e análises. Desconsiderando os jatos e as bolsas de radiação que eles causam, Alcionius não é uma galáxia tão grande e nem chega perto de gigantes elípticas como o índice de catálogo 1101. Ela é de longe a maior radiogaláxia, mas, se ignorarmos a região de rádio escassa e pouco iluminada, a galáxia real subjacente nem é maior que a Via Láctea. Embora ainda sejam dimensões impressionantes, elas não quebram recordes e não podem competir com os estimados 6 milhões de anos-luz e as muitas dezenas de trilhões de massas solares de índice de catálogo 1101. Embora Alcionius não seja a galáxia recordista, como muitos meios de comunicação e canais do YouTube querem nos fazer acreditar, resta-nos apenas a pergunta:
quão grandes as galáxias podem se tornar e por que índice de catálogo 1101 parece ser uma exceção tão grande e até agora inigualável. Já sabemos muito sobre as galáxias em nossa vizinhança próxima. Descobrimos, através da observação de nebulosas, supernovas e correntes estelares, que a Via Láctea é mais massiva que Andrômeda, mas possui um buraco negro muito menor que este. Da mesma forma, através da análise das estrelas de nossa própria galáxia, conseguimos descobrir sua massa aproximada. E sabemos, portanto, que a Via Láctea, Andrômeda e as outras galáxias no grupo local não são particularmente massivas nem particularmente leves, mas representam galáxias muito médias no universo. No entanto, astrônomos e cosmólogos também sabem que as galáxias não ganham massa simplesmente assim. Elas crescem através de fusões com outras ilhas estelares, atraindo-se primeiro, depois se fundindo e misturando as estrelas e o gás dentro delas. No entanto, essa fusão está longe de ser inofensiva e gera enormes ressonâncias gravitacionais assimétricas, que lançam estrelas e matéria no espaço intergaláctico, ampliando e alongando a estrutura resultante da fusão. Na teoria, as galáxias podem se fundir infinitamente umas com as outras e, teoricamente, se desenvolver com todas as outras galáxias do universo em uma única cidade estelar, desafiando qualquer tamanho. Devido às muitas distâncias de bilhões de anos-luz entre eles, no entanto, isso é impossível. Hipoteticamente, não deveria haver limite para o tamanho das galáxias, mas as galáxias visíveis aos astrônomos raramente são maiores que 300.000 a 400.000 anos-luz. Como eu mesmo mostrei em um vídeo sobre as maiores galáxias do universo, existem exceções, mas essas ilhas estelares geralmente possuem enormes características extragalácticas, como um halo extenso e pouco povoado por estrelas. Esses se estendem além do disco puro, ou seja, além do corpo principal da galáxia, mas ainda contam para o diâmetro estelar de uma galáxia, pois contém estrelas, o que para uma galáxia de rádio como Alcyoneus em seus bolsões de radiação é apenas teoricamente possível. Resumindo, galáxias como o índice de catálogo 1101 são extremamente raras no universo. Parece que existem um ou mais fatores limitantes que mantêm o potencial de crescimento de uma galáxia sob controle. Índice de catálogo 1101 provavelmente deve seu tamanho anormal à sua vizinhança galáctica densamente povoada. Isso sugere que o aglomerado de galáxias que envolve o índice de catálogo 1101 deve ter sido uma região ainda mais densamente povoada no início do universo, cheia de dezenas, se não centenas, de pequenas galáxias ricas em gás que, ao se fundirem, formam um gigante que domina seu ambiente cósmico em uma escala imensa. E devemos lembrar que toda vez que a jovem galáxia índice de catálogo 1101 absorvia uma galáxia menor e a despedaçava com suas forças de maré, esse processo levava a um aumento rápido, sustentado e extremamente produtivo da formação de estrelas equivalente a milhares de novos sóis por ano durante bilhões de anos. Uma taxa de formação de estrelas absurdamente alta, combinada com processos contínuos de canibalização galáctica, encheu este gigante com mais de 100 trilhões de estrelas distribuídas e achatadas em um disco de dimensões recordes voltado diretamente para nós. Isso é, a propósito, uma coincidência muito feliz. Índice de catálogo 1101 é visível da Terra em sua total expansão. Outras galáxias, do mesmo tamanho ou até maiores que índice de catálogo 1101, podem ser vistas da Terra em perspectivas muito desfavoráveis que suas características mais amplas escondem, sem mencionar a provável existência de discos galácticos ainda maiores e halos que, devido às suas distâncias extremas e natureza mais tranquila, são quase invisíveis para nós. Os astrônomos sabem de mais uma coisa. Embora índice de catálogo 1101 fosse uma galáxia repleta de formação de estrelas, essas taxas incrivelmente altas de formação de estrelas têm seu preço. A galáxia agora está morrendo. Suas enormes reservas de gás uma vez estão esgotadas. Ela esgotou seu potencial de formação de estrelas muito antes de galáxias comparativamente menores como a Via Láctea.
Como a Índice de Catálogo 1101 provavelmente já passou por todas as grandes colisões galácticas, sua luminosidade irá diminuir constantemente, enquanto suas estrelas desaparecem no crepúsculo. No entanto, o Colosso não fica sozinho neste processo. Cada galáxia no universo sofrerá esse destino, especialmente quando se considera a expansão acelerada do universo e as distâncias cada vez maiores entre as ilhas estelares. Elas serão puxadas uma da outra, privadas de potenciais candidatos à fusão, e a quantidade de gás disponível para a formação de estrelas diminuirá continuamente sem reposição. Talvez todas as maiores galáxias do universo se voltem para formas elípticas ou lenticulares através de fusões, crescendo para dimensões de várias centenas de milhares de anos-luz, mas incapazes de se tornarem ainda maiores, uma vez que tenham limpado seu ambiente galáctico. Com base no Índice de Catálogo 1101, podemos dizer com certeza que o processo de fusão é capaz de criar galáxias com um diâmetro de muitos milhões de anos-luz. No entanto, para a maioria das outras galáxias, esse processo provavelmente não ocorre de maneira tão contínua e rápida quanto para o Índice de Catálogo 1101, e tende a parar mais cedo do que tarde. A aquisição desenfreada de galáxias pelo Índice de Catálogo 1001 no passado provavelmente nos mostra que as regiões onde tal crescimento é possível são muito raras e devem ser extremamente densamente povoadas. Portanto, pode haver apenas algumas gigantescas galáxias elípticas, como o Índice de Catálogo 1101, em todo o cosmos observável. Podem existir fatores que prejudicam e desaceleram a formação das estruturas galácticas. Astrônomos sugeriram que as ejeções de radiogaláxias na forma de jatos gigantes e seus bolsões de radiação para o espaço intergaláctico geram um tipo de mecanismo de feedback que retarda a formação de galáxias gigantes e impede a criação de galáxias semelhantes ao Índice de Catálogo 1101 em quase todas as circunstâncias. Quando observamos o universo, existe um atraso temporal crescente com a distância de um objeto observado. Podemos sempre observar o cosmos apenas em seu passado. Talvez, se pudéssemos ver o universo em sua verdadeira forma atual em todos os lugares ao mesmo tempo, poderíamos encontrar mais frequentemente galáxias gigantes elípticas, como o Índice de Catálogo 1101. Ou, se tivéssemos surgido mais tarde no universo, galáxias ainda maiores do que a recordista atual poderiam se formar. Apesar de todas essas suposições, formas condicionais e fatores cósmicos limitantes, uma coisa é certa. Índice de Catálogo 1101 nos mostra que galáxias com um diâmetro de vários milhões de anos-luz podem surgir através de processos de fusão. Por mais raras que sejam as galáxias gigantes elípticas deste tamanho, sempre existe a possibilidade de existirem outras galáxias com dimensões ainda mais recordistas que ainda não encontramos. Se Índice de Catálogo 1101 não for única em seu tamanho, certamente deve haver outros gigantes em algum lugar do universo. Alqueônios, como vimos, não é a galáxia recordista que muitos acreditam ser. Índice de Catálogo 1101 continua sendo a governante do cosmos em termos de tamanho e massa. Mas por quanto tempo? Esses recordistas são sempre temporários? Com telescópios da próxima geração como o James Webb, o Nancy Grace Roman Space Telescope, o Giant Magellan Telescope ou o Extremely Large Telescope, é extremamente improvável que não encontremos uma galáxia ainda maior nos próximos anos. Mas deve-se dizer uma coisa, tamanho e massa não são tudo. Se a nossa Via Láctea tivesse passado por um desenvolvimento como o Índice de Catálogo 1101 ou Alqueônios, talvez não tivesse surgido vida no nosso sistema solar. Seria muito fácil agora terminar o vídeo com essa observação sobre a vida na Terra. Contudo, gostaria de adotar uma perspectiva diferente e considerar o crescimento de outra forma. Não tem apenas vantagens crescer muito rápido e muito grande. Como podemos ver em nosso próprio planeta, os maiores seres vivos também precisam da maior quantidade de comida e energia. Em escala galáctica, alimento é equivalente ao gás de uma galáxia e energia ao processo que faz as estrelas nascerem e brilharem.
Uma galáxia aconchegante como a nossa Via Láctea pode não formar ou até mesmo conter tantas estrelas por ano quanto uma colossal galáxia gigante que está se fundindo com outra ilha estelar. No entanto, ela possui a vantagem de permitir a formação de estrelas ao longo de um período muito longo, e assim ainda brilhará por muitos bilhões de anos. A redução na formação estelar e no brilho acaba afetando todas as galáxias. Isso é simplesmente um processo natural e inevitável que encontramos em todos os lugares. A energia para os seres vivos é tão finita quanto o gás para as galáxias, mas se a Via Láctea levar as coisas devagar, ainda poderá formar estrelas por muitos bilhões de anos. Índice de catálogo 1101 será apenas um cemitério, uma ilha estelar em declínio, apenas o relíquia de uma antiga magnificência estelar. Por isso, podemos e devemos ser ainda mais gratos pelo fato de que a Via Láctea ainda persiste e permite a formação de estrelas como o nosso Sol, essa boa e pouco ativa estrela que nos oferece um lar. E assim, os ciclos cósmicos finalmente possuem um ponto final, onde o declínio certo e o esquecimento eterno se destacam na história cósmica. Portanto, ser o primeiro e o melhor nem sempre é desejável, tanto na vida real quanto na escala cósmica. Agradeço neste momento a Sofia H. por ler o roteiro realmente muito extenso e também gostaria de agradecer a todos os espectadores que conseguiram chegar até este ponto. Fiquem bem, cuidem-se, vivam longa e pacificamente e até o próximo vídeo. Tchau! Legendagem da ZDF 2020.